A excelência docente. Parte 3. Domínio da oratória. Olá! Nós concluímos o capítulo 10, a excelência docente, com o tema da competência para falar, a arte da oratória. Acredite, você pode falar melhor, muito melhor. Olha só, perder a inibição para falar, preparar aulas ou palestras, falar de improviso, evitar o branco, dirigir ou participar de reuniões, são problemas de comunicação verbal que podem ser eliminados com técnica, disciplina e treinamento. Para mostrar como isso é possível e facilitar a vida de muita gente, eu separei aqui algumas boas práticas para que se atinja um excelente desempenho de oratória. Aproveite essas dicas, com a certeza de que elas contribuirão para que você fale melhor e para que as pessoas falem bem de você. Primeiro, da nossa lista de dicas, seja você mesmo. Essa é a primeira e maior dica de como falar melhor. A naturalidade acima de tudo. Nenhuma técnica poderá ser mais importante que a sua naturalidade. Aprenda, aperfeiçoe, progrida, mas ao falar, seja sempre natural. Depois, pronuncie bem as palavras. Pronuncie completamente todas as palavras. Principalmente, não omita a pronúncia dos S e R finais das palavras e os I intermediários. Por exemplo, fale primeiro, janeiro, terceiro, precisar, trazer, levamos, e não janeiro, terceiro, precisar, trazer, levamos. Pronunciando todos os sons corretamente, a mensagem será melhor compreendida pelos ouvintes e haverá maior valorização da imagem de quem fala. Faça exercícios para melhorar a dicção, lendo qualquer texto, com o dedo entre os dentes e procurando falar de forma mais clara possível. Seguindo, fale com boa intensidade. Se falar muito baixo, as pessoas que estiverem distantes não entenderão as suas palavras e deixarão de prestar atenção. Também não deverá falar muito alto, porque além de se cansar rapidamente, poderá irritar os seus ouvintes. Fale numa altura adequada para cada ambiente. Nunca deixe, entretanto, de falar com entusiasmo e vibração. Se não demonstrar interesse por aquilo que transmite, não conseguirá interessar também a sua plateia. Outra, fale com boa velocidade. Não fale rápido demais. Se a sua dicção for deficiente, será ainda mais grave, já que dificilmente alguém conseguirá entendê-lo. Mas também não fale muito lentamente, com pausas prolongadas, para não entediar os ouvintes. Use um aparelho gravador para conhecer melhor a velocidade da sua fala e decidir-se pelo melhor estilo. Importante, fale com um bom ritmo. Alterne a altura e a velocidade da fala para construir um ritmo agradável de comunicação. Quem se expressa com velocidade e altura constantes acaba por desinteressar os ouvintes. Não pela falta de conteúdo, mas pela maneira descolorida como se apresenta. Tenha um vocabulário adequado. Um bom vocabulário tende a estar isento dos excessos de termos pobres e vulgares, como palavrões e gírias. Por outro lado, não se recomenda um vocabulário repleto de palavras difíceis e quase sempre incompreensíveis. Evite também o vocabulário específico da sua profissão diante de pessoas que não estejam familiarizadas com esse tipo de palavreado. Evitando o vocabulário pobre e vulgar, não tendo a preocupação de se expressar com palavras difíceis, rebuscadas e reservando o vocabulário profissional dentro da mesma área, você estará desenvolvendo um vocabulário simples, objetivo e suficiente para identificar todas as suas ideias e pensamentos. Por favor, cuide da gramática. Um erro gramatical, dependendo da sua gravidade, poderá atrapalhar a apresentação e até mesmo destruir a sua imagem. Toda a gramática precisa ser correta, mas principalmente faça uma revisão de concordância e conjugação de verbos. Muitos hesitam na construção das frases porque têm dúvidas sobre a concordância a fazer ou o verbo a conjugar. Além disso, aumente suas leituras de livros de bons autores e observe atentamente a construção de suas frases. A leitura é uma das melhores fontes de aprendizado. Essa é quente. Tenha a postura correta. Fique sempre bem posicionado. Ao falar, procure não colocar as mãos nos bolsos, nas costas, cruzar os braços, nem se debruce sobre a mesa, a cadeira ou a tribuna. Deixe os braços naturalmente ao longo do corpo ou acima da linha da cintura e gesticule com moderação. O excesso de gesticulação é mais prejudicial do que a falta. Distribua o peso do corpo sobre as duas pernas, evitando o apoio ora sobre uma perna, ora sobre outra. Essa atitude torna a postura deselegante normalmente. Também não fique se movimentando desordenadamente de um lado para o outro. E quando estiver parado, não abra demasiadamente as pernas. Só se movimente se pretender se aproximar dos ouvintes ou dar ênfase a uma determinada informação. Não relaxe a postura do tronco com os ombros caídos,
poderá passar uma imagem negligente ou de excesso de humildade. Cuidado também para não agir de forma contrária, não levantando demasiadamente a cabeça, nem mantendo rígida a posição do tórax. Poderá passar uma imagem arrogante e prepotente. Deixe o semblante sempre descontraído e, sendo possível, sorridente. Não fale em alegria com a fisionomia fechada, nem em tristeza com a face alegre. Lembre-se sempre que é preciso existir coerência entre o que falamos e o que demonstramos na fisionomia, na linguagem corporal. Ao falar, olhe para todas as pessoas para ter certeza que estão ouvindo e prestando atenção nas suas palavras. Principalmente ao ler, esse cuidado tem que ser redobrado, pois existe sempre a tendência de olhar o tempo todo para o texto, esquecendo aí a presença dos seus ouvintes. Importante, tenha início, meio e fim. Toda fala, seja numa simples conversa ou numa apresentação para uma grande plateia, precisa ter um início, meio e fim bem delineados. O início. No início, procure conquistar os ouvintes, desarmando as suas resistências e conquistando seu interesse e atenção. Para isso, poderá usar uma das seguintes dicas. Conte uma pequena história que tenha estreita relação com o conteúdo da sua mensagem. Histórias normalmente despertam interesse. Elogie sinceramente os ouvintes. Use uma frase que provoque um impacto. Diga que será breve. Faça uma citação de autor respeitado pelos ouvintes. Use um fato bem-humorado, entretanto, evite piadas. Levante uma reflexão. Demonstre sutilmente que conhece o assunto e possui experiência. Aproveite uma circunstância fazendo um comentário sobre alguém presente, o que tenha falado há pouco, ou ainda sobre um acontecimento conhecido dos ouvintes. No início, você não deverá pedir desculpas por estar com problemas físicos, gripe, resfriado, dor de cabeça, ou por não estar devidamente preparado para falar. Não conte piadas. Fazer perguntas quando não desejar a resposta. Tomar partido sobre assuntos polêmicos. Começar com chavões ou frases muito usadas, por exemplo, a união faz a força, uma andorinha só não faz verão e por aí vai. Fazer citações de autores muito polêmicos. Saiba ainda que o início deverá ser breve, neutro e guardar interdependência com o restante da fala. No meio. Na primeira parte do meio, prepare o tema a ser abordado. Conte numa única frase sobre a matéria que irá abordar. Por exemplo, vou falar sobre o lazer do homem moderno. Em seguida, faça um relato histórico do tema ou levante um problema para o qual dará uma solução. Finalmente, fale sobre as etapas do assunto que irá desenvolver. Por exemplo, se o tema fosse lazer, as etapas poderiam ser o lazer no campo, o lazer na praia, o lazer no clube e por aí vai. Na segunda parte, desenvolva o assunto principal atendendo ao que foi preparado. Se fez um relato histórico, agora fale do presente. Se levantou um problema, agora se dá a solução. Se dividiu o tema, agora cumpra as etapas prometidas. Use comparações, exemplos, estatísticas, testemunhos, enfim, tudo que puder para confirmar o conteúdo da sua exposição. Se sentir que alguém poderia fazer alguma objeção às suas afirmações, esse é o momento de refutá-la. E o fim. No final, faça uma breve recapitulação. Em apenas uma ou duas frases, faça o resumo do que apresentou. Em seguida, para encerrar, use os mesmos recursos sugeridos para iniciar. Elogiar o auditório, fazer uma citação, aproveitar uma circunstância, um fato bem-humorado, levantar uma reflexão, etc. Além disso, poderá pedir que ajam de acordo com as suas propostas. Não encerre dizendo, era isso que eu tinha para falar, ou outras formas vazias, sem objetividade. Por fim, pratique bastante. Treine bastante e sempre que puder, aproveite a oportunidade para falar. Não se esqueça também que o bom comunicador deve saber ouvir. É isso. A você, bons estudos.